as mulheres nessa pauta da menopausa e do envelhecimento. E olha só esse trecho. Sinto agitação interna. Socorro! Quero voltar a menstruar. Sempre gostei de meus ciclos. Um novo tempo chegando e eu ainda não acolhi plenamente. Reluto. Estou com medo da velhice. Quero menstruar. Tenho medo do envelhecer. Minha paz chegará. Para isso preciso viver a guerra aqui dentro de mim. Paz e guerra andam juntas. A vida só pulsa nos contrários. Transformações. É isso. Medo do envelhecer. Como é que foi para você esse desafio emocional de colocar isso aqui nesse livro? Coisas tão íntimas. Olha, quando você lê, você já deve ter lido depois o livro. Como é que foi voltar a esses momentos e colocar coisas tão íntimas aqui? Olha, vamos lá. O escritor e a escritora, acho que você pode perguntar a qualquer escritor e escritora, eu acho que tem um pouco desse entendimento. Essa passagem aí, eu acredito, cena 54, né? Isso, 54. Eu olhei 55 ali, 54, essa cena deve ter sido em 2022, que já tem 4 anos, né? Quando eu fiz a publicação desse livro, a gente faz leitura de novo, né? Eu já olhei isso de forma mais suave, mas quando eu escrevi, eu estava num desconforto emocional sem precedente. Porque eu ainda tenho medo de envelhecer, claro. Né? Claro que eu tenho medo de envelhecer. Eu acho que todos nós, seja homem, seja mulher, a gente tem esse medo de envelhecer, né? Então é um lugar, só que a gente passa, eu acho que no meu caso, como é uma experiência íntima, eu passei a agregar isso na minha vida. Que aí você também você passa pelo desconforto e isso também depois vai adentrando e isso vai ficando mais confortável. Isso volta à tona? Sempre, eu me olho no espelho, hoje mesmo eu me olhei e falei, nossa, meu Deus, está caído os meus lábios, já não é mais aquele. Isso é medo de envelhecer. Isso é uma variável muito peculiar desse processo da menopausa. E aí a gente volta naquela esfera. E a mulher, para ela, eu acho que socialmente falando, é mais complexo do que para o homem. Né? O homem põe uma camiseta, assim, socialmente falando, ele põe uma camiseta, um tênis, tchau, sai. A mulher, né, ela passa já por isso, não tem que... Somos cobradas também para estarmos... isso, exatamente. Vários passos acima desse colocar uma camiseta, um tênis e sair. Exatamente. A gente tem essa coisa que é interna, né? Então, assim, em se tratando de escritora, quando eu voltei, eu fiquei até com vergonha de algumas passagens, mas como esse livro, ele passou... a gente sente também isso. Medo de publicar. Eu senti medo de publicar esse livro. Por quê? Exatamente por isso, como é que isso vai ser visto? Eu passei por esse medo da publicação. Né? E o que uma mulher lá do século XIX passou em termos de medo de colocar seus escritos para circular, nós ainda passamos. Porque, assim, eu estou numa esfera acadêmica onde eu trabalho no Instituto Federal, né, da Bahia, que é uma instituição acadêmica. Então, assim, esse livro, dentro da minha instituição, ele é uma literatura menor. Entendeu? Porque, primeiro, escrito por uma mulher, menopausa? Como assim? Não é um assunto que da sociedade patriarcal que vão olhar, isso não é como assim? Importante, né? Exatamente. Então, assim, esse desconforto emocional que você traz, quando eu li, eu falei, uau, eu publico isso ou não? Eu precisei que algumas pessoas lessem para falar assim, Elaine, publique, eu acho que você vai trazer uma contribuição. Pensa nesse prisma, né? Você vai trazer uma contribuição, assim... Escrever foi uma forma de se curar de alguma coisa nesse processo de menopausa? Que sim. Eu acho que toda escrita, sobretudo para nós mulheres, né, é uma forma de se curar. Quando uma mulher, né, eu tenho várias amigas escritoras, mulheres negras, né, que escrevem sobre a favela, sobre o lugar da criminalidade, com a juventude negra, aquela coisa toda, aquilo. Isso que está aí muito socialmente visível para a gente... Quando eu vou ler os poemas, eu falo, gente, como é curativo para ela escrever isso. E também eu não estou longe desse lugar, né? De ter a escrita também como lugar de autoconhecimento. E autoconhecimento passa pela cura.
né? Esse livro pode ser um filho ali de dor e autoconhecimento também, né? Desse calvário que você passa na construção dessa nova mulher que você está virando, talvez? Posso falar assim? Sou mulher, mas não estou aí ainda. Então, é se descobrir. Sim, é autoconhecimento. Esse livro, eu até falei essa fala que você traz num debate que eu fiz para pessoas do curso de enfermagem, numa universidade. Eles me convidaram para falar um pouco do tema. E a primeira frase que eu usei, eu falei, olha, vocês são da área de saúde, são futuras enfermeiras e enfermeiros, né? E tinha pessoas também da área de medicina, a medicina acadêmica está aqui presente também. Não é o meu lugar aqui, o meu lugar é falar de uma perspectiva, talvez, do autoconhecimento, né? De esse lugar emocional e mental, embora nesse livro eu fale de questões do físico, os calores, falo dessa saudade do menstruar, o que é o menstruar, né, também, que é uma outra pauta também importante, eu acho, né, porque a menstruação também tem várias mistificações em cima dela, né, também é uma coisa que deve ser debatida também, inclusive, né? é uma coisa que não se debate ainda, a gente acha outros nomes para falar de menstruar, né? Porque é uma coisa, parece que os assuntos das mulheres são sempre menores, menos importantes. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Porque a gente vai fazer uma pausa agora, pessoal. No próximo bloco, vamos voltar falando sobre por que diminuem tanto, por que é futilidade quando o assunto é considerado feminino. Vamos continuar falando de menopausa com o livro Diário de uma Menopausa. Já já, tá? Fica aí. No Alesp Esporte, o basquete entra em quadra como ferramenta de inclusão, disciplina e transformação para crianças e jovens. No começo, sempre vai dar aquele nervoso de jogar, mas não importa, basquete é basquete. Não importa que você perca, ganha, basquete é jogar, não é sempre ganhar ou perder. Pegou aí? Você filmou essa, né? Alesp Esporte, na TV Alesp. Estamos de volta com Cultura e Saber. Aqui ao meu lado, Elane Nardotto Rios, que é escritora do livro Diário de uma Menopausa. Elane, vamos voltar a falar no que a gente terminou no bloco anterior? Vamos, porque sim. por que o assunto, quando é considerado feminino, eu tô falando considerado, tá, gente? Porque mulher pode gostar de futebol, de videogame, de tudo mais. Mas são assuntos considerados masculinos. Maquiagem, menopausa, menstruação, feminino, ok. Por que normalmente é reduzido? Considerado menor e às vezes até fútil? É considerado menor na nossa sociedade do século XXI, porque historicamente sempre foi assim. Né? Agora, a partir, acho que início do século XX, né, caminhando há 100 anos atrás, mais ou menos, é que a gente viu isso sendo debatido de forma mais aprofundada, em termos de discussões sobre isso, né? E a menstruação, por exemplo, esse livro da menopausa, né, eu lancei ele no século XXI. Eu menstruei uma mulher de 52, eu menstruei no século XX. Década de 80, quando eu menstruei, eu me lembro que a gente tinha o maior medo de deixar que a nossa menstruação vazasse numa calça, numa roupa. A gente tinha que andar com vários absorventes ali, fazer troca, porque se isso aparecesse, a gente era ridicularizada socialmente na escola. Então, assim, isso é violência, porque é algo peculiar da nossa condição feminina, né? Nasceu com útero, se não tiver nenhuma questão física ali, vai menstruar, né? Mas isso é histórico, né? A Simone de Beauvoir, né, que é uma grande feminista, escritora, né? pensadora feminista, a considerada maior. Exatamente. Eu tenho 3 livros, inclusive, sobre ela, né? Dos meus livros, eu tenho 3 livros que eu discuto as ideias dela. Tenho até um de literatura juvenil, enfim. A Simone de Beauvoir, nos seus escritos, ela vai trazer uma coisa que é muito importante a gente trazer isso à baila. Por que hoje
Isso que você trouxe. Por que que hoje a gente considera, a sociedade considera tudo que diz respeito ao feminino como uma coisa menor? Porque historicamente sempre foi assim, e a Simone de Beauvoir que vai trazer isso. Ela vai dizer lá em um dos seus livros, né, no Segundo Sexo, né, uma de suas obras, o volume 1, ela vai dizer, por exemplo, que lá na Idade Média, né, as mulheres que menstruavam não podiam chegar perto das plantações. Por quê? E por quê? Porque diziam que a mulher que estava menstruando iria trazer uma destruição àquilo, porque a menstruação... Danos, né? Danos. A menstruação era uma coisa demonizada. Então, isso que está lá na Idade Média, ela veio se arrastando. Até chegar esse episódio que eu mencionei aqui da minha própria vida pessoal. Eu tinha um medo enorme que a minha menstruação aparecesse na minha turma lá do ensino fundamental, porque se aparecesse, os meninos iam fazer chacota comigo, e isso era naturalizado. A mulher, na verdade, ela tem que esconder o seu feminino, sempre. Não pode dizer que está na menopausa, não pode dizer que está menstruada, não pode dizer que quer sentir prazer. Uma mãe solo que vai para um baile de carnaval, por exemplo, e o filho fica com o pai, é capaz de ela estar lá no bailinho e perguntar: e cadê as crianças? E isso não é perguntado a um homem. Nunca, exemplo. porque é o papel da mulher cuidar dessas crianças, né? Exatamente. E você traz muitas sistemáticas feministas, femininas e feministas nos seus livros. Esse também não deixa de ser um livro feminista, porque somente falar sobre o assunto já é feminista. E você trouxe a Simone de Beauvoir, que eu já li, mas também li a Bell Hooks, que ela fala, não lembro dela falando especificamente sobre menopausa ou algo do tipo, mas sobre envelhecer, né? Sobre fugir dessa sensação de auto-ódio que as mulheres têm e que feminismo é para todos, não é? Você vê dessa forma que quanto mais a gente, escritoras como você, escreverem sobre isso, nós aqui no jornalismo falarmos sobre temáticas femininas, isso pode ser melhor compreendido pela sociedade? Sim, é isso, a gente tem que trazer, tirar o que está ali. Esse livro foi escrito manuscrito, tirar o que está manuscrito Uau. E colocar publicamente, né? Então, estar aqui nesse momento contigo, né, com você, nesse espaço, né, nessa TV já é um passo para a gente, como aqui em outros lugares, na escola. Eu acho que a escola também, eu sou educadora, eu sou professora, a escola é um lugar de debatermos essas temáticas, e a gente tem, né, a Bell Hooks, grandiosa, né? Incrível. Exatamente, o feminismo é para todos, para todas, para todo mundo. E também desmistificar que feminismo é contra homens. Não, gente, não é essa a pauta. O feminismo, ele vai combater o machismo. Feminismo significa equidade, não Exatamente. sobreposição de um gênero sobre o outro. Exatamente, a gente não está combatendo, a gente está lutando contra homens. Não é ódio aos homens, não. A gente combate práticas machistas, que inclusive podem ser feitas até por mulheres e por homens, né? Normalmente é homem, né? Mas mulheres também mergulhadas exato, dentro de um contexto machista e ensinadas dessa Exatamente, forma. Inclusive, o seu livro, ele faz uma grande crítica a esse culto da juventude eterna, Isso. que é uma forma também do machismo controlar as mulheres, né? Como é que foi para você, quando você escreveu, voltou para ler, viu que era um livro para publicar, como é que você passou a perceber esse assunto? É porque assim não tem como separar. Falou que é menopausa, vai entrar uma pauta aí feminista, antimachista, antimisógina. Porque a misoginia, esse ódio que tem aí e que tem crescido muito na nossa sociedade, esse ódio às mulheres, inclusive grupos socialmente organizados para cultuar um ódio às mulheres. Então, eu acho que quando a gente traz essas pautas, aquilo que eu falei lá inicialmente, falar do feminismo também é trazer pautas do feminino,
né, que menopausa é uma pauta do feminino e como isso está imbricado também com o misoginismo, esse ódio às mulheres, o machismo, né, que são essas práticas violentas. Você é uma velha, não serve para mais nada, né, sei lá, você não tem que estar mais aqui. Aí entra também uma outra pauta muito importante, que é a questão do idoso e da idosa na nossa sociedade. Então está tudo muito imbricado, né? Estava vendo aqui que você é doutora em educação, pesquisadora das filosofias femininas, né, nesse campo feminista. Como é que foi para você, como essa sua bagagem acadêmica se uniu à sua experiência? Isso moldou um pouco também a sua forma, a sua percepção no momento de passar pela menopausa e de escrever esses relatos? Sim, mudou totalmente a percepção e até a liberdade, aquilo que a gente falou antes. Aquela coisa da sabedoria, né, e liberdade mesmo, de ir me desvencilhando também, até dos próprios medos, né, o medo. Acho que a mulher na menopausa, ela fica menos medrosa, talvez. Se ela está alicerçada ali por um processo de autoconhecimento, ela vai ser essa borboleta da capa mesmo, entendeu? Quais são os medos que passam com a menopausa? Aquilo que você até lê um trecho, o medo da do envelhecer. Pressa. Exatamente, eu senti o medo do envelhecer, sim. Foi uma coisa que veio muito forte. E medo... Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha menstruação e eu fiquei com medo dessa ausência da menstruação também, a ausência dela. Me trouxe medo, né, E a menopausa tem uma coisa do campo físico que ela seca tudo. Então hoje eu uso colírio, porque seca os olhos. Essa rouquidão minha tem relação com a secura das cordas vocais. Eu descobri isso, né? Hoje nós temos mapeado 75 sintomas pela medicina. 75? Sintomas da menopausa. Eu não sei mensurar todos, mas assim, quem me falou isso foi uma pessoa da área de medicina, né? Que falou, olha, parece que já tem aí catalogado em 75 sintomas. E aí eu descobri esse das cordas vocais, que eu até falei, tô um pouco rouca, né? Quando a gente fala também dos assuntos que são proibidos, digamos assim, para mulheres, também vem sexualidade. Sim. Porque é um assunto que não se discute muito sobre a sexualidade feminina. E você traz no seu livro alguns relatos mais fortes, outros menos. Vou ler um trechinho aqui da cena 79. Estou aqui a refletir sobre o quanto é libertador também equilibrar ou mesmo diminuir a busca por sexo. A menopausa me trouxe isso. Sinto menos necessidade de sexo. Outras buscas estão surgindo. Tornar-me uma escritora reconhecida. Isso me interessa. Você fala aqui também de liberdade, ser libertador. Mas esse é outro assunto proibido para mulheres, né? Para você tratar sobre isso nesse livro, te trouxe que tipo de feedbacks? Primeiro, a mulher, né? Primeiro feedback, talvez. A mulher a mulher velha é tratada na sociedade como aquela também que não pode viver uma sexualidade saudável, né? E quando fala aí dessa menos busca, eu acho que a menos busca talvez esteja relacionada com a qualidade também na sexualidade. Aí também eu acho que a mulher fica um pouco mais exigente, né? Tem algumas artistas aí levantando algumas bandeiras nos blogs delas aí, que são até interessantes nesse sentido. Eu acho que qualifica mais também as relações. Como fica um pouco mais seletiva, aí também qualifica, inclusive entra a sexualidade, né? Como é que eu vou querer também essa sexualidade? Porque assim, a mulher, ao longo dos séculos, elas sempre foram objetos também de prazer do homem. E também nunca se discutiu isso, agora eu acho que está vindo mais à tona. Nunca se discutiu, e a própria medicina acadêmica, ela não prometeu isso, mas quando você vai a um ginecologista, não se pergunta como é que está seu prazer, não se pergunta se está tudo bem, como é que está aí também, está tudo bem, você está sentindo prazer, né? E aí toca em uma outra coisa até mais profunda da sexualidade. Nessa roda que eu mencionei anteriormente com as pessoas do curso de enfermagem, foi mencionado que elas atendem mulheres que estão passando pelo processo de menopausa
e que não tem, e que tem um ressecamento do corpo todo e que são obrigadas pelos seus companheiros a vivenciar uma sexualidade. E isso é violento, porque passa pela lubrificação do corpo como um todo, né? E são obrigadas a passar por isso, quando na verdade não estão com o corpo preparados para isso, né? Sobretudo as mulheres de vulnerabilidade social, são obrigadas, né? Isso é violência, isso é estupro, inclusive. Isso é estupro. Isso é estupro. Violência chega a ser até uma palavra menos violenta para se falar sobre estupro. isso. Isso é estupro, né? Então, a sexualidade da mulher na menopausa passa por essas variáveis, essas nuances. E assim, no seu livro fica muito claro que as mudanças da menopausa afetam o corpo, mas também saúde mental, afetam, eu imagino, né, a identidade, é o que a gente está falando sobre isso. Você acredita que para outras mulheres, se fala muito, a gente procura muito representatividade, é importantíssimo. Para outras mulheres lerem isso aqui, vai ser edificador de que forma? Importante de que forma? Eu já estou vivenciando um pouco isso, né? Recebendo alguns feedbacks. Primeiro, mesmo sendo uma experiência íntima, gostei do que você falou, experiência íntima, adorei o termo, você trouxe, né? Uma experiência íntima, as mulheres que estão me dando feedback estão se reconhecendo aí. E tem uma outra coisa que eu acho mais importante, que é o papel de quem escreve, que é uma coisa mais ampla, pode ser escritor ou escritor. Quem escreve, ele tem, talvez, eu não falo a missão, mas a função social, sobretudo hoje na nossa sociedade, de possibilitar outras leituras. Uma mulher me perguntou, Elane, esse livro seu fala, foi o que me perguntou, que me levou àquela nota técnica lá do Ministério da Saúde. Esse livro seu fala de todas as mulheres? Eu falei, eu não sei. Mas não fala, por exemplo, das mulheres de vulnerabilidade social. Então, esse livro pode ser um potencializador, falando em representatividade, para que pesquisas venham, outros livros venham, no sentido de pensar em mulheres de vulnerabilidade social, mulheres negras. Como é para a mulher negra, por exemplo, a nota técnica lá do Ministério da Saúde, eu não sabia, traz o dado de que as mulheres negras, os sintomas na menopausa são mais avassaladores do que nas mulheres brancas. Nossa! Na nota isso. técnica no Ministério da Saúde. Não li em qualquer lugar, tá lá, né? Fonte oficial, científica. Exatamente, é um documento que tem 8 páginas, né? Então, aí eu falei, olha, então, precisa se trazer isso à tona, se debater isso. Então, a representatividade, eu acho que é essa, que outras leituras venham e outros livros também caminhem. Você leu algum livro sobre menopausa antes de escrever esse? Não. Eu não conheço nenhum. Eu A não minha li. pergunta é essa. Eu não li, é diário. Eu não li e é isso, não li. Mas li assim, depois que eu coloquei ele para apreciação de pessoas, né? Eu fui me ancorando em outras leituras que foram vindo. Mas, por exemplo, o ilustrador, ele leu, ele buscou, ele fez essa pesquisa e ele disse que viu muitos livros voltados assim, pensando nessa saúde, numa perspectiva mais de medicina acadêmica. Entendeu? A medicina acadêmica trazendo assim, dicas, tipo assim, coisas mais voltadas para essa coisa só do físico. Eu mencionei que passa pelo físico sim, porque é uma questão hormonal, a gente não pode desabonar. Mas isso que você já mencionou, não é só físico, é mental, é emocional e é energético, a nossa vitalidade está em jogo. Se eu como muito pão, eu adoro pão. Adoramos. Eu comi pão hoje de manhã. Se eu como muito pão, a minha vitalidade fica em jogo na menopausa, porque me inflama toda e eu não tinha isso. Isso é novo. Muitas descobertas. Muitas descobertas. Então, assim, eu acho que é isso, né? E olha só que legal, eu sou uma mulher que vou passar por isso, não passei, mas estou descobrindo muita coisa te ouvindo e lendo esse livro. Acho que é por isso que eu trouxe essa pergunta de representatividade, de identidade. Dentro dos feedbacks que você já recebeu, as mulheres percebem, nossa, será que eu vou passar por isso? Ou então eu estou passando por isso, que bom saber que tem outra como eu,
que isso não é só meu. Uhum. Sim, sim, já me trouxeram esse feedback, é real. É real porque tem uma frase assim bem da filosofia da sabedoria popular e que eu gosto muito. Se você quiser viver, tem que envelhecer. Se não quiser envelhecer, vai ter então que... Vai ter que, infelizmente, morrer antes, não é a ideia, né? Não, e não é procedimento cirúrgico que vai te tirar desse lugar, porque as questões hormonais estão aí trazendo os seus desafios. E mulher não está preparada, nós não estamos preparadas para entrar na menopausa, né? Nunca, eu não estava. E foi uma avalanche, assim, né? Foi uma avalanche. Eu me senti tomada por um momento e a escrita talvez tenha me salvado. Talvez. O que falta mais nessa preparação? A informação ou o acolhimento? Falta tudo. Acolhimento, informação. E eu acho que falta uma coisa em nós que eu acho que eu tô querendo aprender, tá, gente? Não tô nesse lugar, não. Que eu acho que é autoacolhimento também, né? A gente também se entender que a gente é passagem. É uma passagem mesmo, né? E dá um dane-se aqui também um pouco, às vezes, para algumas coisas aí. Eu acho que na menopausa a gente aprende a dar uns dane-se por aí, viu? Dane-se isso também. Teve alguma parte no livro, depois que você escreveu, que quando você voltou, e revive muito do início de antes, do momento que estava começando a menopausa, desse processo de passar por ela, que foi mais difícil de você perceber dentro dos teus relatos tão pessoais? Foi minha relação com a minha mãe, porque tudo está ligado. A gente está também... E aí a gente toca na ancestralidade, né? Eu acho que eu tive uma relação muito boa com a minha avó, né? E aí, em alguns momentos eu até chorei pensando assim, nela. Como foi para minha avó, gente? Eu falei, mãe, vó, tá mais lá atrás. Como foi para minha avó passar por isso? A minha avó engravidou do último filho na menopausa já. Foi aquele susto. Eu falei, como foi para ela vivenciar isso? Quão difícil. 2 momentos complexos juntos. Exatamente, perfeito. Eu não tinha nem pensado por esse ângulo que você trouxe. Porque aí vem outra pauta feminina da maternidade. Meus livros tem uns que eu toco nisso. Da maternidade e menopausa, tudo ao mesmo tempo, verdade. Eu não tinha pensado nisso, você me trouxe. E a gravidez em si, a menopausa em si... Tudo junto. As duas mexem com hormônios, mexem com a cabeça. Exatamente. Deve ser bem complicado. E em contextos sociais de muita adversidade, como, por exemplo, ela era da roça, os partos eram feitos em casa, com todos os riscos da saúde, sem o que a gente chama hoje de... Ai, gente, eu esqueci que passa a mulher grávida para... Pré-natal? Pré-natal, eu já esqueci o termo. 16 anos aí, minha filha mais velha. O pré-natal, sim, essas condições objetivas para se ter um parto. E com a menopausa, e com frio, eles moravam em lugares frios, em um lugar frio. E com pobreza, e tudo junto, é muito. Aí esse momento me trouxe eu fiquei triste. E ao mesmo tempo falei que... Eu já sou neta, né? Então, para mim já foi mais fácil, porque a ancestralidade é para isso. A gente olha para trás, agradece, mas tentando romper, né? Isso te fez fazer as pazes com algum aspecto do teu passado em relação às mulheres que já passaram pela sua vida, as mulheres que te fizeram ser essa mulher? Exatamente, com certeza. Aí também você volta e tem que agradecer a essas mulheres que passaram por isso, né? E que elas alicerçaram o nosso terreno. Lá, em algum momento, elas também devem ter se rebelado em alguma coisa para que eu e minhas filhas, e se minhas filhas tiverem filhas, e por aí vai, elas vão... A ancestralidade é isso, né? Você olhar também para trás, agradecer e falar, olha, e perdoar, fazer também os processos de perdão também, né? Você tem uma filha, mais de uma? 2 meninas. De quantos anos? 23 e 16. E você espera que para elas, não só para elas, para as mulheres que estão por vir também, esse livro, talvez ele possa ajudar nessa questão de identidade e de entender os traumas e o envelhecimento?
Sim, com certeza, livro. E o bom do livro é que ele é livro, né? Ele é livre e ele vai circular. E tomara que potencialize outras escritas também, que eu acho que tem esse lugar também de quem escreve, né? Você falou da sua avó, da sua mãe, eu me pergunto, você conversa com elas e só delas te ouvirem, numa entrevista como essa, lerem o teu livro, você acha que já é uma coisa, um passo enorme? Total. A gente está falando de informação e de escrita, então é um passo enorme em relação ao que sua avó passou? Sim, totalmente. Eu não lembro assim, delas falando, eu tenho uma memória muito boa. Eu não lembro delas falando dessas temáticas, não lembro da minha mãe falando, tô sentindo calor. E eu perguntei a ela, depois ela falou que sentiu tudo, mas calada. Não se podia falar naquela década lá de 80. E da minha avó atrás, não se podia falar mesmo. Né? Então, quer dizer, eu não vivenciei a menopausa da minha avó, né? Mas da minha mãe eu vivenciei. E eu não me lembro, eu não me recordo dela falando nada. E depois eu perguntei a ela, eu vivi isso tudo, Elaine, aos 42, mas silêncio. Porque o lugar, a mulher é o lugar do silêncio, é aquela que aguenta, é aquela que cuida, mas não pode sentir nada. Se uma mulher sente alguma coisa numa casa e ela alicerça muito essa casa, todo mundo fica perdido na casa. Frente a tudo isso, qual foi o maior desabafo que tu colocou nesse livro? Aquela coisa mais profunda do seu coração que você olhou assim, nossa, que alívio em escrever isso. E talvez olhe para isso e já tenha mudado um pouco. Graças à escrita que você falou que foi um processo de cura. Eu acho que foi o meu processo também de separação, né? Porque a minha menopausa veio também com um processo de separação de uma relação muito boa, mas que, enquanto mulher, não estava me atendendo como esposa. Então, eu tive que fazer um corte entre ser mulher e ser esposa, que aí também é um outro lugar também de grande debate. O que é ser esposa e o que é ser mulher? E o que é ser mãe? São duas coisas muito diferentes. Então, a separação foi esse momento, né, de uma relação longa de 26 anos e coincidiu com a menopausa. E me permitir, enquanto mulher, viver outras relações sem culpa. Né? E isso, o envelhecimento tem essa vantagem, tem coisa boa no envelhecer, é que você também começa a falar assim, poxa, mas eu já não tenho tanto tempo. Então, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Então, essa tomada de consciência. E isso me trouxe muito sofrimento, né? Porque foi voltar muito para dentro e falar, e agora? Se voltando para dentro, escrevendo esse livro, depois do livro, o que você nunca mais silenciou? Acho que é isso que eu acabei de mencionar, esse lugar de ser mulher. Somos mulheres. Antes de ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, você é uma profissional do jornalismo, né? Jornalismo, né? Enfim, a gente é mulher, a gente tem desejos, a gente menstrua, a gente para de menstruar. Às vezes a mulher não quer ser mãe, tá tudo bem. Enfim, são várias variáveis aí. Mas essa eu acho que é a mais, que realmente é o dane-se. A gente até poderia terminar assim, mas não é o caso. Eu sei que você é escritora, está na sua alma, na sua educação acadêmica também, né? Escrever. Mas escrever pode ajudar qualquer mulher a passar por esse processo também de menopausa? Claro, as outras não imaginando, você também não imaginava no início, que vão poder publicar. Mas colocar isso e depois, até para ajudar numa consulta médica, mas também no que tem que desaguar de dentro? Sim, eu acho que a escrita para a mulher é sempre terapêutica. Para a mulher. Para o homem eu não sei, porque eu não conheço esse lugar, mas seria até bom até perguntar. Mas para a mulher, historicamente, no momento, ela é e pode ser terapêutica. Eu achei interessante que você trouxe. Anotar também para levar nas consultas, Para você lembrar o que está acontecendo. Legal. Que, na verdade, o diário, eu estou passando, porque quando você vai, você já leva o turbilhão ali, eu estou passando por isso. E o que a medicina acadêmica me ajude, né? E também publicar, se quiser, e por aí vai, sim. Ajuda. Escrever sempre ajuda.
Pode perguntar a qualquer poeta ou poetisa, sempre ajuda. É uma sugestão de escritora, então, para as outras mulheres que podem passar por isso. Exatamente, é fazer essa catarse, é escrever. Existe, inclusive, linhagens, escritas terapêuticas, né? Sim, gosto muito de escrever, de escrita terapêutica, inclusive. A gente está chegando ao fim do nosso Cultura e Saber. Para terminar, rapidinho, principal mensagem para uma mulher que esteja passando por menopausa agora, em relação ao seu livro? Uma mensagem, a câmera está aqui? Aquela ali é a Aquela. sua. Olha, eu nem sei se eu estou nesse lugar de passar uma mensagem, mas eu sempre digo, né, para todo mundo, em qualquer lugar, tudo passa pelo corpo. Começa prestando atenção no seu corpo. Às vezes, 24 horas não dá para tanta demanda, mas em 24 horas, para 10 minutinhos e começa ouvindo a respiração. Presta atenção no corpo, porque tudo passa pelo corpo e às vezes o corpo vai dando sinais. E eu acho que esse pode ser um primeiro caminho. E leiam, né, o Diário de uma Menopausa, de Elane Nardotto Rios. Foi um prazer falar com você. Aprendi muito também como mulher, tá? Obrigada. E é isso, gente. Obrigada, Elane, por tudo que a gente conversou aqui. Olha, que conversa necessária, né, gente? Porque falar sobre menopausa é falar sobre corpo, sobre identidade, sobre saúde mental, mas também sobre liberdade, tá? A possibilidade de chegar a uma nova fase da vida sem tantas amarras, sem cobrança, sem obrigação de parecer jovem o tempo todo. E ninguém precisa disso, todo mundo envelhece, menina. Então, muito obrigada e até a próxima. O Cultura e Saber vai ficando por aqui. Beijo, pessoal. Esse programa é para quem gosta de ciência e inovação. Dinâmico, divertido e conectado com você. O SP Tecnologia é assim. Curiosidades, entrevistas e muita, mas muita informação. Todas terças e quintas você tem um encontro comigo, o Will Rafael, aqui na TV Alesp, e pode acompanhar tudo no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. SP Tecnologia, porque tecnologia tem tudo a ver com o estado de São Paulo. O teatro, da forma que conhecemos hoje em dia, existe desde a Grécia Antiga. Sua função era religiosa e política, estabelecendo a ética e os valores morais da época. Ao longo dos séculos, o teatro evoluiu, atravessou impérios, monarquias, revoluções e guerras, sempre refletindo as angústias, os conflitos e as transformações da sociedade. Do drama clássico à comédia popular, das grandes tragédias shakespearianas ao realismo moderno. O palco se tornou um espelho do comportamento humano. Mas foi no pós-guerra, em um mundo marcado pela destruição, pelo vazio existencial e pela perda de sentido, que surgiu o chamado teatro do absurdo. Autores passaram a questionar a condição humana através de personagens presos à solidão, à repetição e à falta de perspectiva. E é justamente nesse universo provocador, entre o humor ácido e a reflexão existencial, que está a peça de Samuel Beckett. Fim de partida, hoje, no Alesp Arte. E não falamos mais disso. Helena, eu queria que você falasse um pouco sobre as características do teatro do absurdo que chamam a sua atenção e que se você também pudesse falar um pouco sobre Beckett. Para mim, Beckett é, sobretudo, um grande autor de teatro.
principalmente um grande escritor, que inclusive teve todas as honras na vida, né? Recebeu um prêmio Nobel. E que é absolutamente adorável ler, escutar e encenar, né? Então ele é sempre moderno e o teatro do absurdo tem tudo a ver com esse momento atual que nós estamos vivendo, o absurdo, o inacreditavelmente verdadeiro, né? Que é o absurdo. Então é de uma modernidade enorme, eu acredito nisso. Mas algumas montagens como essas e eu apito. O teatro do absurdo, ele existe, desde o pós-guerra, que ele prega uma certa, vamos dizer, ele meio desconstrói os dramas, ele meio ironiza os dramas que o teatro realista leva tanto a sério, né? Porque, na verdade, ele critica a própria vida. Então, para a gente que, no meu caso, que trabalho bastante com humor, o teatro absurdo, para mim, ele cai como uma luva, né? Sendo que aí o texto é melhor do que de uma comédia mais superficial, né? Porque ele desconstrói, ele é um texto pós-Segunda Guerra. Então, ele mistura humor e drama de uma maneira genial. E o Beckett faz isso de uma maneira especialmente brilhante. Ganhou um Nobel. Beckett faz parte da minha formação como atriz, né? Em 1960, na Escola de Teatro da Bahia, nós estudamos profundamente ele, né? Essa peça mesmo foi escrita em 55, né? De uma certa forma muito próxima, além do prazer imenso, né? De estar nesse espetáculo com Nanini, né? Que estreou comigo. Também nos anos 60, na peça Salomé, em que eu fazia Salomé, e ele fazia um menino do povo, um artista do povo. Aí está, aqui estou, aqui estamos. Os atores são meio camaleônicos, né? A gente está fazendo uma hora um teatro vaudeville de esconder marido no armário, outra hora está fazendo, a gente acaba se adaptando a tudo, porque o ator é um operário e é um cara que paga boleto, né? Ele gosta muito de contar essa história e eu digo que é para ele se dizer mais jovem do que eu. Não é? Então, tem esse prazer incrível, né, que é uma conjunção, né? Um momento também da minha vida de conjunção, de muito trabalho intenso e da alegria de realizar. E como é que é, por exemplo, quando você está em cena e vê a plateia reagindo a essa provocação, a essas ironias? É legal, porque a gente sempre tem o medo. Qual que é o principal medo da gente, né? O pesadelo é não comunicar, né? Aí você vê que, na verdade, só o que você precisa quando você tem um bom autor é falar de maneira inteligível e antes, claro, estudar o papel, depois falar de uma maneira inteligível, de modo que você comunique, porque se a gente sente que não está comunicando, é muito triste, sabe? No fundo, a gente tem que pagar os boletos, mas o que a gente quer é achar algum significado de estar lá em cima e uma pessoa ter se sacrificado, às vezes, economizar dinheiro,
pego lotação, pagar estacionamento. Quer dizer, a gente não quer perder esse sacrifício que a pessoa fez, e nem o nosso também, né? Tem que ser um encontro rico. E te chama a atenção a esse texto ainda ser tão atual, já que a gente está falando de um autor célebre e a gente está em 2026 e esse texto permanecer tão atual com as coisas que a gente vem vivenciando atualmente? Então, é a crueldade, né? Esse também é um teatro da crueldade. No caso do Guilherme, né, é esse figurino, essa blusa, essa colmeia que a gente fala. Mas, Juliana, me explica uma coisa, assim, apesar dele não ficar na lata de lixo, também me dá a sensação de uma coisa mais envelhecida também, meio... Não é por acaso. Não é por acaso. Na realidade, eles estão ali, eu acho que numa situação limite. Né? Em que já não mundo há mais acabando vida, ali. Procurando vida, tanto que a calça do Guilherme, quando eles encontram, não posso dar spoiler, mas é uma pulga. E aí a coisa fica louca, assim, sabe? É muito bacana. O mundo acabando e uma pulga na calça dele ali. Pulga pode ser a salvação da humanidade, né? Por que não, né? Então esse figurino ele é envelhecido, com alfinetes, tem todo um trabalho, né? Todo feito à mão. Deixa eu ver, tira pra gente, por favor. Eu não posso lavar esse figurino porque a tinta dele solta, né? Então a gente tem que lavar e ficar ali do lado, olhando. São vários alfinetes aqui. Vários alfinetes colocados à mão. Artesanal. Olha aqui as manchas, né, e tudo. É muito bacana Muito esse legal. trabalho de figurino. Tem as botas também, o calçado, né, que é uma bota desconstruída também, que faz todo um barulho. Tem até um silver tape aqui. Tem. É uma bota com tarraxas, né? Bem estilosa. Sim, é tudo de muita qualidade, né? Mas envelhecido pelo figurinista e pela assistente, né? Antônio Guedes e Mari. Uhum. E aí cabia a nós, camareiras, né? A fazer a conservação desse material, ajudar na troca rápida de figurino no palco. Isso você também faz? Também. De qual personagem? Do Ari França, do Guilherme e também da Nel, que é a Ignez Helena. E isso aqui eu fiquei tentando identificar o que é isso, uma proteção de joelho? Uma proteção de joelho. Eu não sei se é por conta também do personagem dele, né, que tem a questão das pernas. Da locomoção. Da locomoção, dá uma sensação de rigidez, segurança, né? Talvez seja isso. Estou falando pela minha percepção. Claro, né? claro. Uma percepção. Mas é bem bacana. E aí, todo dia, a gente tem esse trabalho eu faço de limpar os sapatos, né, tirar o talco, ou seja, não deixar vestígios, né, para que o público não saiba que vai ter uma cena que a roupa dele vai ficar toda branca, né, a gente tem que ter esse cuidado. Para não entregar nada. Isso, exatamente, para não entregar nada. Tudo bem. Já que a síntese obra e não diremos assim, e não falamos mais nisso. E aí nós somos camareiras encarregadas de fazer a manutenção e deixar tudo confortável para o ator, né, para que ele possa entrar no palco. É uma profissão maravilhosa, que além da técnica, há um lado humano também, né, pega muito a gente se envolve muito com os atores, os personagens, né, o texto. E é muito bom porque você acaba tendo particularidade para pegar nisso, né? Vestir o ator e ajudar esse trabalho de incorporação, né? De desenvolvimento dele no palco. É muito bom. E como é que começou essa relação entre vocês? Olha, foi uma coisa assim, muito... Quando eu fui para fazer um jantar, o empresário dele me convidou para fazer um jantar. Eu fui para fazer esse jantar e estou aqui até hoje. Aí, assim, a gente foi ficando, ele gostou da minha comida, depois eu fui trabalhar na casa dele como cozinheira, fiquei trabalhando com ele de cozinheira até
acho que 2013. Eu entrei em 2004. Eu sei que eu trabalhei assim uns 12, não sei se é 12, não lembro direito, mas foi um bom tempo. Aí depois eu comecei, quando eu fiquei viúva, passei por um problema muito sério, aí eu ia sair da casa dele, e ele pegou e falou, não, o que você quer fazer? Eu não quero que você vá. Aí eu comecei a acompanhar ele. Assim começou o meu trabalho de camareira. Nem pensava, foi assim, aconteceu. Mas você acompanha ele só no teatro ou também na televisão, no cinema? Não, eu mais no teatro. E assim, eu vou também, às vezes eu faço alguma coisa que ele precisa, ele me chama, sabe? Mas o teatro é mais, é o que ele faz agora, mais é teatro. Então, eu estou sempre, tudo que é com teatro, eu estou com ele. E não falamos mais nisso. Não falamos coisas. E de todas essas peças que você acompanhou, teve alguma que você gostou mais, que você se emocionou mais, que você lembra com mais carinho? Todas foram ótimas. A primeira que foi mais difícil. Se você me perguntar qual que foi mais difícil, foi a primeira quando eu comecei. Foi muito difícil. É porque, assim, eu não tinha prática, né? Estava começando, assim, eu aprendi ali. Na marra. Na marra, é. Então, para mim, foi a mais difícil, foi o aumento. Foi a peça mais difícil. Depois as outras foi tranquilo. E aqui também a gente é uma equipe. Um apoia o outro e a gente faz. Aqui não tem ninguém que solta a mão de ninguém, sabe? A gente é muito parceiro um do outro, assim. A nossa equipe é uma equipe que já vem todo mundo, se mudou, foram um ou outro, mas a gente é uma equipe que está sempre unida, sabe? Por isso que é muito bom trabalhar nessa equipe do Nanini, porque são parceiros, sabe? Roberta, como é que é a sua parceria com a Rosinha? A Rosinha foi amor à primeira vista. Verdade. Nossa. Foi a primeira vez que eu trabalhei com essa produção, né? Eu trabalho com outras produções já, mas foi a primeira vez. E a Rosinha, a gente se viu e decidiu que vai ficar para a vida. Então, às vezes acontece, né? Esses encontros do teatro que trazem para a vida da gente. E como é que é no dia a dia, por exemplo, de um espetáculo? Uma fala para outra o que precisa ser feito, vocês vão ali se ajudando. Me explica um pouco do dia a dia de vocês no trabalho. O dia a dia eu acho que é mais, a gente pode contar, como a Rosinha falou, a questão de equipe, né? Aqui a gente sente que não existem profissionais. Aqui é uma equipe, então todo mundo precisa de todo mundo, deu um problema aqui em uma função, todo mundo vai lá e ajuda a resolver. Porque esse é o verdadeiro trabalho em equipe, né? Nós não temos profissionais aqui, nós temos parcerias. Aliás, o Ari, ele traz com ele alguns objetos também, né? Que é especial para o ator, que traz toda essa comodidade, esse carinho, esse aconchego, né, de camarim. Então ele traz a foto dos pais, a religiosidade dele. Aqui é onde o Ari se prepara para o espetáculo. Onde ele se prepara. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante que ele mostrou, que é o Lago de Como, que eles citam no espetáculo, né, que ele recebeu do Lago de Como mesmo, algumas fotos, né, mostrando como é esse lago, enfim, histórias que eles contam e que eu adoro, né, ouvir, fica tudo muito aconchegante, né. Agora me fala um pouco sobre o figurino do Guilherme Weber. Tá, o Guilherme, ele vem com também essa blusa por baixo, assim, bem desconstruído, né? Colete. Ele tem um colete bem pesado que não está aqui e que dá uma finalização, né? Que ele põe na coxinha quando ele vai viajar, quando ele resolve realmente partir. Diferente do personagem da Ari França, o Guilherme Weber não fica na lata de lixo. Não fica, o Guilherme... Que interpreta O Guilherme interpreta o Clove. O Clove, ok. É incrível, né? A performance do Guilherme, o corpo dele muda, né? A estrutura corporal é uma coisa assim que mexe muito comigo de ver, sabe, na coxinha. Então, quando ele está aqui, ele está fazendo toda essa articulação com o Nanini, né?
E... Que na verdade, o Nanini não enxerga e o Clove não anda. Isso, exatamente. Então, você imagina as dificuldades, né? Mas o personagem do Nanini, que é o Hans, ele é um personagem duro ali, né? Que dá ordens e que narra, né? E conduz, né? Conduz, né? É muito interessante. A gente fica assim... tem insights muito de um personagem narciso, sabe? Assim, uma coisa... Um pouco de poesia. E no mesmo tempo tem uma sensibilidade. Né? Mas a gente não descobre, é muito difícil. Clamaste pela escuridão, as trevas. Não. Roberta, me conta por que você está a entrevista toda com esse cachorro na mão? Fazer um filho, né? Na verdade, ele sofre algumas lesões, algumas avarias durante o espetáculo. Então, todos os dias a gente faz aquela verificação, o repasse, para ver se estão todas as peças no lugar. Só por isso. Mas aí a gente já deu um jeitinho para hoje e ele está prontinho para a sessão de hoje. Amanhã a gente vê o que faltou. Tá certo. Isso. Valeu. Honrados por essa noite estarmos celebrando mais um ano de vida e da gloriosa carreira de Marco Nanini. A Fundação Gol de Letra está presente na Vila Albertina, zona norte de São Paulo, e no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. Olá, para você que acompanha a programação da TV Alesp, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Alesp Cidadania. E hoje nós viemos até a Fundação Gol de Letra, um local onde você encontra harmonia, amizade, inclusão e também, acolhimento. Hoje nós vamos mostrar para você um pouco da fundação, onde grandes nomes do futebol mundial organizam também aqui e várias outras pessoas fazem parte desta organização. Nomes como Raí e Leonardo, ex-atletas, né, que passaram aí por vários clubes famosos do Brasil e também internacionais. E os projetos aqui são vários. Nós vamos hoje bater um papo aqui, falar um pouco de futebol, falar um pouco de basquete, falar um pouco de outros projetos, ping-pong também, e mostrar quem toma conta aqui da instituição, quem faz parte aqui da fundação, quem são as pessoas que estão aqui no dia a dia. Então você vai acompanhar tudo isso junto comigo a partir de agora no nosso Alesp Cidadania. Vamos embora. Bom, para a gente começar então esse bate-papo aqui no Alesp Cidadania, a gente precisa conversar com quem está aqui desde o começo, né? Pessoa ali que carregou as primeiras pedras aqui. O professor Maurício está aqui com a gente. Professor, obrigado por atender a gente. Pois não, professor, a gente vê aqui criançada, né? Mas antes da gente falar da criançada, falar um pouco da atualidade, queria que o senhor se apresentasse para quem não conhece o senhor. Eu sou Maurício, sou educador da Fundação Gol de Letra há 22 anos e estamos aqui quase todo dia com jovens, crianças e adolescentes trabalhando aqui. Legal. A gente fala o seguinte, né, professor, como é que o senhor começou aqui, como é que o senhor conheceu aqui a Fundação Gol de Letra? A Fundação Gol de Letra eu conheci através do Raí, né? Nosso instituidor, que é um ex-jogador de futebol. Eu sempre acreditei que cada pessoa pode ter um projeto de vida e melhorar a sua própria comunidade.
Por isso nasceu a Gol de Letra, uma organização que busca o desenvolvimento comunitário através da educação, do esporte, da relação com a comunidade. Quando ele abriu a fundação, eu falei, nossa, é um lugar que eu gostaria de trabalhar. E mandei currículo. E quando eu abri o projeto de esportes, que é o Jogo Aberto, que é esse projeto que a gente tá vendo aqui, me chamaram para o processo seletivo. E eu fui aprovado no processo seletivo e estou aqui. Isso foi em 2004. Legal. Estou aqui até hoje. Legal. Como é que foi esse processo? Foi difícil o processo seletivo? Como é que foi? Foi uma escadinha para chegar onde o senhor está hoje? Foi uma escadinha para chegar no processo seletivo, né? A gente conversa com o diretor, conversa com a coordenadora, processo de dinâmica de grupo, tinha mais educadores se candidatando à vaga, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui. Legal. O senhor falou que o Raí, né? Através do Raí, jogador que é referência não só no Brasil, mas também mundialmente falando, né? O Raí. O senhor já teve a oportunidade de ver o Raí algumas vezes, né? Sim. Como é que foi pro senhor? É que eu tava falando pro pessoal ali em cima, né? Pô, se fosse eu ver o Raí, eu não ia fingir costume. Trabalhando aqui, eu não ia fingir costume. O senhor consegue fingir costume ainda ou não? Né, a gente sempre é fã, né? Fã do jogador, depois conhecendo a pessoa, fã da pessoa. E como instituidor, ele está sempre presente com a gente aqui. É este nosso olhar humano, cuidadoso, profundo, que norteia nosso trabalho todos os dias. Legal. A gente não fala somente do Raí, mas também o Leonardo também faz parte aqui, enfim. O Leonardo também foi instituidor. E não dá para fingir costume com os tetracampeões aqui, né, professor? Não, todo dia, né? É verdade. A gente tem hoje uma biblioteca comunitária que é do sonho do Raí de sempre, né? Assim, depois de todo o espaço cultural, o auditório, a parte esportiva, as 2 quadras. Então acho que tudo isso foi devagarinho sendo construído. Para a gente foi um grande desafio, mas depois de 8 anos, 9 anos de trabalho, a gente estava preparado para isso. E agora a gente fala o seguinte, as crianças que vêm aqui, a gente vê o brilho no olhar de cada criança aqui praticando futsal, praticando um basquete. Como é que é pro senhor? Tá passando um pouco, o senhor que é ex-atleta, né, de basquete, como é que é pro senhor tá passando esses ensinamentos para essas crianças e ver o brilho no olhar de cada uma delas? É muito gratificante, né? Porque eu fui atleta de basquete durante alguns anos e hoje eu estou podendo ensinar o basquete. Futsal eu não fui atleta, mas como eu sou formado em educação física, eu aprendi a ensinar futsal. Então o futsal também é uma modalidade que eu tenho muito prazer de ensinar para as crianças. E é muito legal ver essa criançada vindo para a quadra para participar das atividades que a gente oferece para eles gratuitamente, né? Legal. E como que o senhor vê? O que mudou da época que o senhor era atleta e o senhor vê para os dias de hoje? O que o senhor acha que mudou? A vida de atleta é aquela cobrança de resultados, né? Aqui é outro mundo, aqui não é cobrança de resultados. Aqui a gente trabalha mais o ser humano, mais a pessoa. A gente ensina o esporte, obviamente eles vêm aqui para aprender o esporte que eles escolheram, o basquete, o futsal, a capoeira, o judô. Eles vêm aprender a modalidade que eles querem participar. Mas isso é só uma isca do que a gente tem para ensinar muito mais para eles. Noções de cidadania, por exemplo, fair play no jogo, no esporte. Na verdade, a criança vem com esse intuito de querer fazer um esporte e a gente introduz ali, através do esporte, valores de cidadania. A gente aborda vários assuntos, né, como racismo, equidade de gênero. Você pode ver que tem meninas jogando, todas as nossas turmas são mistas, meninas e meninos. A gente prima por isso, que as meninas participem também, junto com os meninos, né? Então isso é uma coisa que a gente vai trabalhando dia a dia e fazendo com que eles entendam que as meninas também têm chance de jogar e devem jogar e podem jogar. Legal. E vão jogar. E vão jogar, com certeza. O que o senhor tira de lição desses mais de 20 anos como professor aqui da Fundação Gol de Letra? O que o senhor tira de ensinamento? De ensinamento? A gente aprende muito com os jovens, com os alunos. Então, o ensinamento é dedicação. Dedicação 100% para poder passar um pouco da experiência de vida e de atleta que eu tive, passar para eles de uma forma agradável, divertida, mas que eles tenham um impacto de falar, puxa, olha que legal esse que eu estou aprendendo aqui. Além do esporte, eu aprendo também outras coisas, né? Legal, professor. Professor, a gente fala também um ponto importante, além de tudo isso, além da Fundação Gol de Letra,
a gente fala de outro ponto importante, que é a família. A família é um pilar importante também na formação desses jovens, né? Sim, sim. Por isso que a gente tem o departamento do assistente social, da assistente social, porque elas fazem um elo de ligação entre o jovem e a família, a fundação e a família, né? Que o pessoal chama de dupla proteção, né? Legal. Então, atende a família junto com os jovens. Bacana. A gente vai conversar então agora, agradecer ao senhor por atender a gente, tirar o senhor um pouquinho aqui do esporte, né? A gente vai conversar agora com uma mãe, né? Que é a mãe do Heitor, que topou falar com a gente aqui, para entender um pouco mais sobre como que ela influencia o Heitor a vir aqui todos os dias na Fundação e bater esse papo com ela para ver como que o projeto, como que a Fundação ajuda também no dia a dia em casa. Então, senhor, muito obrigado. Obrigado, senhor, aí, por esse papo. Obrigado, e vamos para lá, vamos bater esse papo lá com a mãe do Heitor agora, aqui com a Alesp Cidadania. Vamos embora. Como que é trazer o Igor nesse projeto, o que ajuda ele no dia a dia? Então, o Igor, por ele ser autista, ele é um pouco agitado. Então, por isso que eu tenho que trazer ele para fazer atividade. Todos os dias, toda vez que tem, você traz? Toda quinta. Uhum. Toda quinta, legal. E como que isso auxilia ele no dia a dia? Ele fica um pouco menos ansioso. Menos ansioso? Isso. E aí isso ajuda ele a acalmar um pouco mais. Sim, em casa, na escola. Você falou que ele tem autismo. Isso. Qual que é o grau de autismo dele? Grau? Mas ele é agitado, tá? Bem agitado? Ele anda de um lado pro outro. Entendi. Então ele vê ele praticando basquete, vê ele praticando aqui esporte e ele acaba interagindo. Ajuda, sim, né? E ajuda ele a interagir com outras crianças, porque ele fica muito sozinho. Era isso que eu queria perguntar pra você. Como que você vê essa acolhida das crianças em relação ao Igor? Ele vive muito sozinho. Ele, na escola ele tem um amiguinho. Então aqui ele brinca com as outras crianças. E pra você como mãe, tendo um projeto desse perto? Ajuda bastante. Legal. Como Porque que você... é triste, né? Eu vou na escola e ele não brinca com ninguém, ele fica sentadinho assim sozinho. Me dói ver isso. Legal. Que recado você pode deixar para as mães que têm algum filho com autismo, com alguma outra coisa? Que recado você pode deixar para essas mães em relação a ajudar o filho no dia a dia? Como que você ajuda seu filho no dia a dia? Então, o meu filho, ele faz terapia. Tem que levar na terapia, tem que pôr para fazer educação física também, porque ajuda bastante. Legal. Muito obrigado. De nada. Tá vendo só? São histórias como essa mãe que acabou contando pra gente um pouquinho, da dona Eliseuma, né? Que traz o filho Igor aqui pro projeto da Fundação Gol de Letra, né? Projeto de basquete, ele acaba interagindo aqui com as outras crianças também. Você tá vendo o Igor ali brincando, enfim. Nós vamos conversar com o Edgar. Ele é coordenador aqui da Fundação Gol de Letra, coordenador dos projetos aqui também, pra gente entender um pouquinho mais sobre como funciona o dia a dia aqui, como é que é ser coordenador aqui de uma fundação tão importante aqui para a Zona Norte da capital paulista. Bom, tem a lei de incentivo ao esporte, tem a lei Rouanet, mas só isso não garante todo o financiamento para essa estrutura. Eu podia mandar um recado pro pessoal que tá em casa e nunca doou sangue? Olha, doar sangue é um ato de cidadania, faz bem para as pessoas. E eu te digo que não dói nada, absolutamente nada. Só um minutinho. A piada da moléstia? Tá, talvez até tenha uma picadinha, mas deixa disso, porque um simples gesto pode salvar até 4 vidas. O Junho Vermelho é uma campanha nacional de conscientização sobre a doação de sangue, com destaque para o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho. O sangue é essencial em emergências, cirurgias e tratamentos contínuos, e não pode ser produzido artificialmente. No inverno, os estoques caem, mas a necessidade continua a mesma. Doar sangue é rápido, seguro e pode fazer a diferença na vida de alguém. Doe sangue, salve vidas. Muito bem, estamos de volta com o Alesp Cidadania. Hoje, no Gol de Letra, nós vamos conversar aqui com quem coordena toda aqui essa instituição, para a gente bater esse papo, trocar essa ideia, porque é o seguinte, não é fácil você administrar, coordenar, ter que gerenciar uma equipe, né? A gente tem que saber como é que funciona tudo isso também e saber como funciona tudo isso aqui. A gente vai bater um papo aqui com o Edgar. Edgar, obrigado por receber a gente. Prazer. E prazer é todo nosso. Obrigado por receber a gente aqui no Gol de Letra. Queria que você, antes de mais nada, se apresentasse para quem está em casa. Quem é o Edgar? Bom, o Edgar está aqui na Gol de Letra há 21 anos, né? Eu sou hoje coordenador do programa Jogo Aberto aqui em São Paulo, na unidade de São Paulo. É o programa de esporte e lazer que atende a comunidade da Vila Albertina, tá? Eu atuo com uma equipe direta de
profissionais de educação física, psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, enfim, a parte administrativa. Então eu estou aqui há 21 anos contribuindo com a missão da Gol de Letra aqui na comunidade da Vila Albertina. E é importante ressaltar também, né, essa história, que a Gol de Letra não está só aqui na Vila Albertina, né? A Gol de Letra começa aqui na Vila Albertina lá em 1998, e aí um dado legal, no dia 10 de dezembro de 1998, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e é o dia de fundação, né, o dia 1 da Fundação Gol de Letra. E nós também temos uma unidade no Rio de Janeiro, atualmente no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, e também um polo em Duque de Caxias, no Parque das Missões. Legal, o que você fazia antes disso, antes de chegar aqui no Gol de Letra? Nossa, eu sempre trabalhei na parte de esportes, eu estava muito ligado na primeira fase com preparação física para tenistas, e naquele momento eu fui convidado para coordenar um projeto social em parceria com uma academia, com a Federação Paulista de Tênis e o financiador, lá no Parque Vila Lobos. Aí foi a minha entrada dentro do terceiro setor, né, no esporte social, no esporte para o desenvolvimento humano. E de lá para cá, isso há 25 anos atrás, 26 anos atrás, migrei totalmente. Saio do lado da preparação física e estou totalmente integrado, né, ao esporte para o desenvolvimento humano, ao esporte social, ao terceiro setor. Enfim, então minha trajetória está consolidada hoje dentro da Fundação Gol de Letra com esporte para o desenvolvimento humano, para a educação integral, pensando realmente em nossas comunidades, né? Vila Albertina, Caju, Duque de Caxias e todas as cidades e estados que a gente atua pela disseminação ao longo do Brasil. E a gente não fala só de 20 anos, né? São mais de 20 anos, né? De história, muitas coisas que passaram, que aconteceram. Mas eu queria entender o seguinte, Edgar, como que é hoje, né? Coordenar hoje um terceiro setor, como que é para você estar coordenando assim toda uma galera que você tem aqui hoje, que gerir todo esse pessoal, como que é? É muito gratificante, prazeroso, desafiador, né, porque eu não estou sozinho, né? Nós temos diversas frentes na Fundação Gol de Letra. Que são crianças que vêm de um contexto assim, você não serve para nada, você não é capaz, então é isso, não, você é capaz. Basta dar a oportunidade. Tem até uma frase que eu gosto muito, que a pobreza é a falta de capacidade do ser humano de desenvolver os próprios talentos. Então é isso que a Gol de Letra quer. A Gol de Letra quer dar essa oportunidade. Quer dar a oportunidade para ver se a criança gosta de escrever ou não. Se a criança gosta de ser um jogador de tênis de mesa, de ser um lutador de judô. É isso. Eu estou à frente do programa, né, da parte de esporte e lazer aqui na Unidade de São Paulo. Eu tenho a minha colega Cristiane Narciso, que coordena o programa de juventudes, que é um programa com ênfase à formação para o mundo do trabalho de jovens, a preparação para o mundo do trabalho, a arte e educação, enfim, tem cursos, tem um pool de diversidade de atividades para as nossas juventudes aqui da Vila Albertina. Também meus pares, né, de programas e projetos no Rio de Janeiro, né, o Gabriel Coelho, que coordena os programas e projetos de esporte, criança e adolescência, e adolescentes, e a Crislaine Lima também, que está à frente do programa de juventudes lá no Rio de Janeiro. Então, nós quatro fazemos a gestão, digamos, técnica dos programas e projetos. Quem está acima de todos nós, né, a nossa grande diretora-geral, Beatriz Pantaleão, que está à frente da Gol de Letra desde do dia 1, né, desde a sua fundação, junto com o Raí, com o Leonardo, o Dirce, que foram os grandes instituidores da Fundação Gol de Letra. A gente falou de Raí e Leonardo, só os tetracampeões. Sim. Só isso. Sim. Só isso. E a gente fala o seguinte, tendo esses dois, né, os dois nomes de peso como referência, hoje, é concorrido, é disputado, como que funciona assim, para tendo esses nomes como referências, Raí e Leonardo? Olha, você me fez lembrar uma situação muito, muito legal de compartilhar. Eu começo aqui em fevereiro de 2005, fevereiro de 2005. E eu tive o primeiro encontro presencial com Raí e Leonardo em abril de 2005. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha uma internet tão fluida como nós temos hoje. Tivemos uma reunião aqui embaixo, né? Até então a nossa secretaria e a sala da coordenação. Na época eu era educador social. E eu fiquei muito encantado e assustado com os dois. Porque eles chegaram para uma reunião sem nenhum papel, sem nada, e perguntando e falando da rotina do programa, de tudo que estava acontecendo. Ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo. E aquilo realmente mostrou, né, o caráter e o comprometimento realmente deles e da Fundação Gol de Letra, que não era simplesmente um passatempo. Então, como é que dois tetracampeões, com toda a vida que eles tinham naquele momento, né, saberem tão minuciosamente o que estava acontecendo? E eles sabiam. E ali eu tive realmente certeza que era aqui que eu deveria
continuar, então até que eu estou até hoje aqui, né? E nós temos hoje realmente, né, o Raí muito presente na nossa trajetória, né? O Leonardo, mas ele continua sempre que possível presente nas ações da Gol de Letra, mas o Raí tá mais direto junto com a Beatriz nessa operação, digamos assim. E dá pra fingir costume quando eles chegam aqui e tal, pra trocar uma ideia? Dá pra fingir costume que eles estão aqui todos os dias, né? Porque assim, se fosse eu, no caso de tetracampeão ali, né? Dá pra fingir esse costume ou não? É muito legal, assim, pra nós que estamos há 20 e tantos anos, acaba sendo natural. Mas pra equipe não. Pra equipe, a gente tem uma equipe nova, então toda vez que ele está aqui, o pessoal quer tirar foto, é um autógrafo, e a garotada, né, as crianças, os meninos sempre, assim, é uma zona, né, quando a gente vai para as escolas, né, nós estamos em diversas escolas públicas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é um caos, é um alvoroço, né, que aí você tem o contato com professores, a direção pedagógica, a coordenação pedagógica, e sempre a rotina é tumultuada, mas muito gratificante, né? E dá energia pro espaço e para ele quando está presente aqui. Né? Legal. A gente, por exemplo, eu já não fiz nesse costume, né? De estar com 2 tetracampeões na minha frente, eu não ia conseguir, não resistir a pedir autógrafo, tirar foto, selfie. Mas é o seguinte, a gente chegou aqui hoje, né? A gente foi muito bem acolhido pela assessoria, o pessoal estava aqui, e a gente fala o seguinte, a gente viu o brilho no olho de cada criança aqui dentro, jogando futsal, jogando basquete, fazendo outros projetos, um ping-pong, enfim, diversos projetos que vocês atendem aqui. Como que é para você hoje estar vendo esse brilho no olhar de cada criança aqui dentro do Gol de Letra? Olha, esse brilho no olhar, assim, é um processo muito natural dentro das nossas equipes. Por quê? Todos nós precisamos entender qual é a missão, né? Quais são os valores, né? Qual é a visão da Gol de Letra. E nossas equipes têm isso, né? E dentro dessas equipes, nós temos muitos que foram atendidos e atendidas em nossos programas e projetos. Então hoje, eu tenho aqui em São Paulo, educadora que foi da primeira turma de atividade. E o nosso primeiro educador, que está até hoje, há 22 anos também, é colega dessa educadora. Sim, nós temos diversos exemplos de diversas áreas. Na área administrativa, nós temos profissionais que foram dos nossos projetos lá atrás. E isso é muito gratificante, de perceber realmente o quanto a gente consegue e continua contribuindo, né, para mudar essas realidades, né? Então isso, assim, é um desafio, né, porque em hipótese nenhuma a gente pode achar que está tudo sempre certo, a gente precisa sempre se desafiar, a gente tem um laço, né, um processo de formação continuada para todas as nossas equipes e áreas, seja pedagógico, social, administrativa, financeiro, comunicação, capacitação. A gente precisa o tempo todo se qualificar para realmente manter excelência na qualidade. E aí isso, né, de uma maneira natural, podemos dizer assim, gera o brilho para todos os nossos usuários atendidos e atendidas. Legal. Você está vendo imagens nesse momento, por exemplo, do nosso cinegrafista Bina, né, que fez várias imagens aí, colheu várias imagens para você ver o projeto, alguns projetos, né, algumas coisas que acontecem aqui dentro. Então você está vendo nesse momento essas imagens aí que o Bina fez nessa nossa visita aqui no Gol de Letra. Eu queria entender o seguinte também. A gente fala de desafios. Quais são os desafios hoje para manter o terceiro setor, para manter o Gol de Letra hoje mais de 20 anos? Quais foram os desafios e quais são os desafios? O grande desafio no momento é realmente garantir, né, as fontes de financiamento para essa estrutura. É uma estrutura muito consolidada, né? Como eu te disse, nós estamos em 2 unidades, né, 2 cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, além dos nossos projetos e ações de disseminação pelo Brasil. Então, durante essa trajetória de 27, 28 anos de atuação direta, nós já percorremos mais de 26, 27 cidades no Brasil. Não vou lembrar agora de cabeça todas, estados, talvez 7, 8 estados, e até uma experiência no continente africano, na Guiné-Bissau. Então, toda essa trajetória tem um desafio importante, que é garantir o financiamento. Nós temos mais de 140 colaboradores, todos contratados, com experiência, qualificação, né, com todos os benefícios, direitos garantidos na nossa CLT. Então, o desafio é garantir as fontes de financiamento. Existem no Brasil algumas leis de financiamento, né? Então, tem a Lei de Incentivo ao Esporte, tem a Lei Rouanet, tem Fundo Municipal de Criança e Adolescente, Conselho Estadual de Criança e Adolescente, enfim, mas só isso não garante todo o financiamento para essa estrutura, porque nós temos toda uma parte técnica, que é a atuação direta aos programas, né? Nós digamos assim, é atividade fim, mas nós precisamos garantir também a atividade meio, toda a parte de captação, comunicação, prestação de contas, compras, operacional,
financeiro. Então, tudo isso é uma grande engrenagem que precisa, né, girar constantemente para garantir. Nós temos hoje aproximadamente mais de 6 mil atendimentos por mês em todos os nossos polos de atendimento, mais de 27 escolas públicas parceiras. Então, o desafio realmente é garantir, né, ter uma diversidade de financiamento, além das leis, né, ter empresas que acreditem, né, no nosso trabalho, e é importante que sejam empresas parceiras de longa data, né, não apenas um aporte pontual. Isso é importante? É importante, mas a gente acredita realmente e valoriza empresas parceiros que estão conosco há mais de 10, 15 anos, porque realmente estão pela causa, né? Não é simplesmente um aporte pontual para ter um benefício fiscal e ter a sua imagem. Muito pelo contrário, às vezes nós temos aqui empresas que não fazem tanto investimento volumoso, mas que tem uma continuidade, isso é muito significante para nós também. Legal, e hoje quantas famílias são atendidas aqui? Uma ideia mais ou menos, uma base de quantas famílias vocês têm aqui hoje? Famílias? Quantas crianças? Então, são 6 mil atendimentos, contabilizando crianças, adolescentes, jovens, dentro dos seus núcleos familiares. Então, dá para a gente pensar isso mensalmente, né? Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, com todas as nossas ações, não só, né, no programa de esporte, mas todos os nossos programas, né? Programa de esporte, programa de juventudes, né? Programa comunidades, o serviço social atuando muito forte nessa relação. E aí um detalhe bacana, assim, toda a nossa área de serviço social, ela atende, né, todos os nossos usuários, nossos educandos e educandas, está dentro da nossa metodologia de trabalho, de atuação, é o que a gente fala da dupla proteção, mas elas não são, né, o serviço social não é exclusivo para quem está inserido ou matriculado em algum programa ou projeto da Gol de Letra. Ele atende o território. Então é isso que é muito significativo para nós, né? Estar presente nos territórios, né, com respeito, com comprometimento e o reconhecimento. Então a nossa equipe de serviço social, ela atende às comunidades. Vila Albertina, onde nós estamos inseridos, aqui em São Paulo, Caju, no Rio de Janeiro, e Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. Legal. Agora, algumas coisas que me chamaram a atenção, eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa o seguinte. 2 coisas que me chamou a atenção aqui dentro. A primeira foram esses livros aqui. Legal. Né? São o Gol de Letrinhas. Eu queria que você explicasse pra gente quais são esses livros. Esses livros são magníficos. Pode pegar. Vamos pegar aqui, esse aqui. Infelizmente, né, nós tivemos o período da pandemia.